Olá a todos, bom gente veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Vamos pegar alguns textos da Bíblia, como temos feito aqui, e ver essas contradições que muita gente tem colocado na internet. Está chovendo de informações dizendo que a Bíblia está errada, que a Bíblia está se contradizendo, que um texto está dizendo uma coisa, o texto está dizendo outra. Enfim, mas qual é a verdadeira situação? O porquê que as escrituras está dizendo que o texto está errado? Aonde que o texto está errado? Será que o texto está errado ou eu que estou interpretando errado? Vamos ver exatamente isso aqui nessa aula de hoje. Fica comigo que você, depois da vinheta, vai saber se realmente a Bíblia está errada ou eu estou lendo a Bíblia errado. Então, para saber se realmente a Bíblia está errada ou eu estou interpretando errado, vamos analisar um texto aqui de Marcos, capítulo de número 15, verso de número 25. E você pode conferir isso aí também com o Evangelho de São João, capítulo 19, verso de número 14. E essa passagem é muito interessante, que fala da crucificação de Jesus Cristo. O relato do Evangelho de Marcos diz que foi na hora terceira, 9 horas da manhã, conforme o tempo judeu, que Cristo foi crucificado. Evangelho de São Marcos, capítulo 15, verso de número 25. O Evangelho de João diz que, acerca da hora sexta, ao meio-dia, Jesus estava ainda em julgamento. Isso no capítulo 19, verso número 14. Tá bom? Do Evangelho de João. Isso faria com que a sua crucificação tivesse de ocorrer bem mais tarde, o que foi especificado por Marcos. Então, qual dos dois evangelhos estão certos? Se meio-dia Jesus estava no pretório sendo julgado e Marcos diz que nessa exata hora Jesus estava sendo crucificado, Jesus então estava sendo crucificado ou estava sendo julgado. Então, isso aqui é um prato cheio para as pessoas que não conhecem a apologética, que é a ciência da defesa da escritura, entender isso aqui. Isso existe hermenêutica, interpretação bíblica, exegese também. E também exige uma coisa muito maior do que isso tudo: consciência do que está lendo e ciência do que está entendendo. Então, os dois evangelistas estão corretos em suas afirmações. A dificuldade superada é que quando percebemos que cada um deles fez uso de um sistema diferente de medição de tempo. João segue o sistema do tempo romano, ao passo que Marcos segue o sistema judaico. De acordo com o tempo romano, o dia corria da meia-noite à meia-noite, que é o calendário lunar. Hoje nós, do Ocidente, se baseamos pelo calendário lunar. O período de 24 horas judaico começava às 6 horas da tarde às 6 horas da manhã do outro dia. Assim, quando Marcos afirma que a terceira hora Cristo foi crucificado, esse horário corresponde às 9 horas do nosso tempo. João afirmou que o julgamento de Cristo foi cerca da hora sexta, ou seja, às 6 horas da manhã. Isso colocaria o julgamento antes da crucificação e não negaria qualquer testemunho dos autores evangelistas. Isto está de acordo com outras referências ao tempo feitas por João. Por exemplo, ele fala de Jesus estar cansado de sua viagem desde a Judéia, está cansado da sua viagem desde a Judéia até Samaria, por volta da hora sexta, quando pediu água para a mulher junto ao poço. Considerando a extensão de sua viagem, o seu cansaço, e que normalmente era no final da tarde, que as pessoas iam até o poço para beber
e dar de beber a seus animais, isso está mais de acordo com as 6 horas da tarde do que a hora sexta pelo sistema romano. Mesmo é verdade a respeito da referência de João, capítulo 1, verso de número 39, a hora décima, que seria para nós 10 horas da manhã. Uma hora bem mais propícia para se estar pregando ao ar livre do que às 4 horas da manhã. Então, nós vemos aqui que não há uma contradição no texto bíblico. Não há erro nas escrituras. Muito pelo contrário. A falta de informação daquele que está lendo o texto e não está compreendendo as razões tanto da estrutura literária quanto da passagem de tempo. Isso aqui está óbvio no texto aqui. Entendeu? Não tem problema nenhum, não tem contradição nenhuma. Muito pelo contrário, os textos estão se casando harmoniosamente. Há uma questão somente de tempo, compreensão e ciência daquilo que se está lendo. Então, isso aqui é um prato cheio para quem não entende de Bíblia, quer ganhar like, quer ganhar seguidores, simplesmente desmoralizando a Bíblia Sagrada. É um fato muito interessante que as pessoas só veem o óbvio, mas não veem o acontecido. Todo mundo diz que a Bíblia é o livro mais mentiroso que existe no mundo. Poxa, engraçado, né? Mas historicamente é o livro mais copiado. Mas como é que o livro que ele é considerado falso é o livro mais copiado e mais lido no mundo inteiro? Bom, alguém poderia me responder isso? Porque se é o livro mais odiado, se é o livro mais esculachado, se é o livro que mais se leva à mentira, então por que ele é o mais lido e por que ele é o mais copiado no mundo inteiro? Há uma fé, há uma razão e há uma tensão para que nós possamos parar, pensar, raciocinar e ver exatamente o que nós estamos fazendo e o que nós estamos compreendendo para podermos falarmos para as pessoas. Pense bem antes de ler as Escrituras Sagradas. Você pode estar omitindo ou você pode estar duplicando uma verdade como uma inverdade. Muito cuidado com isso, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você ter ficado até comigo até agora. E nos vemos então na próxima aula.